Olha só, estão deixando a gente sonhar. Postar que vai dar Flamengo. Eu acredito que o Flamengo... Você chegou todo serelepe aqui no estúdio. Que hoje o Flamengo possa ser campeão brasileiro. Então, olha o Tite. Botafogo, se vacilar, é o Flamengo do Tite. Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E, meus amigos, tivemos uma noite maravilhosa porque o Flamengo venceu. E venceu o Vasco. 1-0 o Flamengo venceu no Clássico. E, meus amigos, a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo, ao Tite. E nós vamos analisar aqui nesse momento. Eu gostaria que você já chegasse aqui primeiramente explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Por isso, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista, e se você ainda não está inscrito no canal, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações, lembrando que aqui no canal Meu Mengão React nós vivemos Flamengo, tá bom? Você que tá aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos aqui rapidinho analisar as informações do Flamengo e a imprensa esportiva falando dessa grande vitória do Flamengo no Clássico. Gerson decidiu a partida. Vamos então, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Ilan e Renato, ao canal do Benja, ao canal do João Guilherme, ao canal Jovem Pan, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Mengão. Vamos falar ainda da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, 2 clássicos importantes neste domingo e a gente começa lá no Maracanã. Flamengo enfrentou o Vasco e conseguiu uma vitória, a primeira vitória do Tite jogando no Maracanã. Valeu, pessoal! Mais um clássico dos milhões, quase 70 mil pessoas aqui no Maracanã e de novo um sorriso rubro-negro. Vitória de 1-0, gol do Gerson, o primeiro jogo clássico dos milhões do Tite. Primeira vez também que ele comandou o Flamengo aqui no Maracanã. Um jogo bastante disputado, essa vitória de 1-0 do Flamengo levou o time rubro-negro a 50 pontos na tabela, se consolida mais no G4 e fica a 9 pontos do líder Botafogo. Já o Vasco, por sua vez, o Vasco fica ali com 30 pontos, voltou à zona de rebaixamento, uma situação mais complicada, mas foi um jogo muito disputado aqui no Maracanã, com chances para os dois lados. O Vasco, desde o início, tentando apostar no contra-ataque contra o Flamengo, uma situação bem disputada aqui no Maracanã. O Verratti até fez o Rossi trabalhar, o Fabrício Bruno exigiu demais do Léo Jardim também numa cabeçada. As duas torcidas aqui brigando bastante no gogó, no Maracanã, mas no segundo tempo, depois que Gabigol tinha entrado em campo, ele cruzou para o meio e aí o Gerson emendou um belo chute rasteiro, 1-0 e garantiu essa vitória do Flamengo no Maracanã. Depois disso, ouvimos aqui, claro, os personagens dessa partida. O jogo foi muito intenso, o Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo, voltou de novo acelerado e aí nós construímos, e aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem e dando resposta. Só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de posse de bola. Num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo, e quem gosta, é a mesma cara. E o Vasco de duelos e transições. E bola aérea com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2. El Flamengo tiene los mejores jugadores, tiene uno de los grandes entrenadores también, y Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso, que por momentos tuvimos algunas chances para poderlo ganar, y creo que el resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones. Para el espectáculo fue un partido muy bueno porque fue intenso de los dos lados. Ellos
con jugadores de mucha categoría y nosotros con la intensidad, con la agresividad. Y pudimos complicarlo, pero lástima que no lo pudimos ni ganar ni empatar. Flamengo agora que tenta acertar totalmente a renovação de Bruno Henrique. O staff do jogador considera que ele vai aceitar sim os 3 anos de contrato que o Flamengo ofereceu, mas o Flamengo mantém ainda a cautela, não teve a resposta oficial do staff do jogador. Alguns ajustes devem ser alinhavados no início dessa semana em uma nova reunião no Rio de Janeiro, mas está bem encaminhada essa permanência de Bruno Henrique por mais 3 anos no Flamengo. As duas equipes voltam a campo no meio de semana. O Flamengo vai até Porto Alegre, enfrenta o Grêmio e o Vasco recebe o Internacional em São Januário. Tá, as informações, então, do Pedro Henrique Torre. A gente mostra aí os últimos 7 anos, Flamengo com ampla vantagem no Clássico dos Milhões, 15 vitórias rubro-negras, 9 empates e apenas 2 vitórias do Vasco. Vamos lá então, fala de Flamengo e Vasco. O seu Flamengo, livre Nepomuceno, de Brasília. Por que todo mundo que mora em Brasília... Não incomoda tanto Brasília? Não me incomoda, porque o Neymar que fez Brasília e Juscelino. Mas assim, o que me incomoda é que todo mundo em Brasília torce pro time do Rio. Te contar uma coisa que talvez você não saiba. A minha família é toda carioca. É? Meu pai é carioca, minha mãe é carioca. Por sinal, o pai é Flamengo e a mãe é Vasco. Alguém bom da família torce pro Vasco. Então tá bom. O que você viu do Flamengo Neto, ganhando o jogo, Lívia? Hoje o Maracanã lotado mais uma vez, o maior público do ano, 64.524 torcedores, o maior público da temporada. Pagante, né? Porque presente tiveram ainda mais, 69 mil ao todo, né? A boa notícia é que o Bruno Henrique não vai sair do Flamengo, né? Conseguiu aí, eles vão assinar o contrato essa semana. Não vai ter Palmeiras. Bruno Henrique fica até 2026 no Flamengo. 3 anos de contrato. E é o melhor reforço, não poderia ser diferente. O Bruno Henrique, ele é atleta, né? Uma pessoa. Cadeira, Palmeiras não contrata ninguém. Perde todo mundo ali, hein? Eu nunca imaginei Bruno Henrique vestindo a camisa do Palmeiras. Por quê? Mas se tratando... Porque hoje é o principal adversário do Flamengo. Você reforçar o Palmeiras. Não, mas ele ia ficar livre. Eu sei, mas eu não imagino o Bruno Henrique, que conquistou 11 títulos com a camisa do Flamengo, mudando de time justamente para o Palmeiras. O maior adversário. Maior adversário. Mas se tratando dessa diretoria do Flamengo, não me surpreenderia. Mas que bom ele fica, porque eu acho sim que é uma ótima notícia. Hoje foi jogo com cara de clássico do jeito que a gente gosta. Um jogo muito movimentado. O Vasco começou melhor, tendo possibilidades com o Verratti. O Flamengo foi se encaixando. O Arrascaeta foi se tornando o grande nome do Flamengo. E no segundo tempo o Vasco também volta melhor e as mudanças do Tite ali surtiram efeito, né? O Flamengo, quem diria, trabalhando como o Vasco gosta, no contra-ataque, velocidade do Gabigol, jogada que começou com o Gerson, velocidade do Gabigol e o Gerson colocando aí a bola no fundo da rede, proporcionando mais uma vitória do Tite no comando do Flamengo. O Vasco cai, Marília, no seu ponto de vista, daquilo que você entende muito de futebol? O Vasco não está jogando para cair. O Vasco fez um primeiro turno muito ruim, né? Está pagando agora, apesar de uma recuperação nesse segundo turno, pelo primeiro turno catastrófico. Hoje o Vasco começou melhor. O clássico, apesar do Flamengo ter tido 2 boas chances no primeiro tempo, uma com a falta do Arrascaeta, foi o Vasco que teve o domínio da bola, o Vasco terminou com mais posse de bola, o Vasco fez um meio de semana, um jogo muito interessante contra o Fortaleza, o Flamengo venceu o Cruzeiro, é verdade, aliás, obrigado Tite por esses 6 pontos importantes para o Corinthians, né, Neto, a gente é grato. Tite... Acho que o Tite esqueceu o Corinthians, não, ele ganhou 6 pontos importantes. O Vasco voltou melhor, é verdade que as mudanças fica na assinatura do Tite as mudanças, 1-0, a jogada que tem o Gabigol e a bola sobra pro Gerson, mas o jogo foi muito parelho, muito equilibrado. Que defesa, hein? Mas teve um momento do jogo que foi todo do Vasco, e na minha opinião, o melhor jogador em campo foi o Rossi. Porque ele... Que defesa do Rossi. Na minha Se opinião, é o Matheus Cunha, era gol, porque tem Brasil de Jacaré. O melhor jogador do Flamengo hoje foi o Rossi. Um pouquinho só mais de tempo para parar de bater roupa aí, mas é o goleiro para ficar no gol. Navarro, o que você pensa rapidinho do Vasco e Flamengo? Eu acho que os 2 goleiros, a Marília falou sobre o Rossi, mas o Léo Jardim também agarrou muito. Tem uma bola na trave, que na sequência ele faz uma defesa no direito. Sim, o Léo Jardim que está fazendo um ótimo campeonato pelo Flamengo. E o gol do Flamengo saiu justamente do melhor momento do Vasco. Que carioca fala Flamengo? Mas quando ele fala dos times do Rio. Escroto.
Dos times do Rio, aí o sotaque fala aí, ô. sobe. Aí, ô, Flamengo. Flamengo. Ué, cara, Flamengo. Flamengo. É o Flamengo, é o Vasco. Flamengo. Eu gosto do Fluminense, irmão. O Flamengo ainda com pouca criatividade, ó Neto, mas já dando uma paz pro torcedor que não tinha no comando de Sampaoli, né? Isso é verdade. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. É o Flamengo do Tite, hein? É a segunda partida do Tite. 2-0 contra o Cruzeiro, 1-0 hoje contra o Vasco. Foi um jogo difícil, o Vasco estava bem, mas é impressionante, é aquilo que eu falava antes. O Tite chega, ele arruma a casa, dentro de campo, fora de campo. Impressionante como em curto período, ele já arrumou o time. Tá certinho, não tem mágica para fazer, afinal nós estamos quase aí na segunda não, estamos caminhando no final de outubro. E o Tite, olha o Tite, Botafogo, se vacilar, é o Flamengo do Tite, não é Vitor Pereira, não é aquele mala lá do Sampaoli, então é o Flamengo do Tite, cuidado, hein? Flamengo do Tite 100% por enquanto, hein? 2 jogos, 2 vitórias do Flamengo do Tite, 2 jogos sem sofrer gols, o que é muito importante deixar claro. Eu não fiz essa live logo depois do jogo porque eu estava na Jovem Pan, no programa da Jovem Pan, mas tem muito o que falar desse jogo do Flamengo, tá? Um jogaço, diga-se de passagem. O Vasco jogou muito bem também. O Flamengo fez uma boa partida, teve mais falhas nessa partida do que no jogo contra o Cruzeiro, na minha opinião, mas também o adversário era mais difícil. Um Vasco que está em boa fase, está tentando sair da zona do rebaixamento, e é uma conquista dupla para esse Flamengo. Primeiro, porque fica 9 pontos do Botafogo. É bom deixar isso claro. O Flamengo está, nesse momento, a 9 pontos do Botafogo, faltando 10 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. É difícil a conquista do título? É muito difícil. Mas ela não é impossível. E o próprio Flamengo, o Tite e os jogadores fazem questão de falar em conquista de título brasileiro. Tá? É muito importante deixar isso claro. Pilhado está viajando falar em conquista de título brasileiro. Não sou eu que estou falando. Foi o Arrascaeta que falou depois do jogo, foi o Tite que falou depois do jogo. E uma coisa que eu quero destacar muito nesses 2 jogos do Tite à frente do Flamengo é um Flamengo sem sofrer gols. Isso é importante deixar claro, porque o principal ponto negativo do Flamengo nesse ano é uma defesa instável, é uma defesa exposta, um meio-campo que não protege sua defesa. E o Flamengo, nos 2 primeiros jogos do Tite, ele não sofreu gols. Agora, nesse jogo, também por mérito do Vasco, o Rossi foi o destaque. É bom deixar claro, finalmente o Flamengo deu ritmo para o Rossi. O Rossi, no último jogo contra o Cruzeiro, rebateu bolas bobas, rebateu para dentro da área, mas tem que dar confiança para esse cara. Se o Rossi foi um goleiro de Boca Juniors, se o Rossi foi goleiro de seleção argentina, ele está preparado para a pressão. Hoje, um goleiro do Flamengo, ele tem que estar muito preparado para uma pressão. Ele tem que estar preparado para jogo grande. Ele tem que estar preparado. E o cara agarrou no Boca por anos. O Boca Juniors não queria perder o Rossi. Foi goleiro de Boca e goleiro querido pela torcida do Boca. É um cara acostumado com pressão. E uma coisa é bom deixar claro. O Tite já deixou claríssimo que ele vai jogar com o meio-campo protegido. Coisa que o Sampaoli, muitas vezes, abria mão. O Tite de novo entrou com Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Só que hoje ele começou com a Arrascaeta e não com o Everton Ribeiro. Ele deixou o Gabigol no banco de novo. Não vai ser um Flamengo super ofensivo, mas vai ser um Flamengo organizado. É muito importante ver que o Tite... 2 coisas que eu percebo no Flamengo do Tite, que eu não percebi em momento nenhum no Flamengo do Sampaoli.
Primeiro, um Flamengo organizado. Um Flamengo onde cada um tem sua função, onde tem um meio-campo protegido, que vai se preocupar primeiro em não sofrer gols e depois em fazer gols. O próprio Arrascaeta deixou isso claro. É bom a gente explicar para o torcedor. O Arrascaeta, depois do jogo, ele deixou claro que o Tite tem a seguinte mentalidade: não sofrer gols. Assim, naturalmente, o time do Flamengo, com o elenco que tem, ele vai fazer gols. Se esse Flamengo, com esse elenco, criar oportunidades e fazer gol, se ele não sofrer, já é o começo de um trabalho. Então o Tite, ele tá passando essa mentalidade para os jogadores do Flamengo. Primeiro objetivo, não sofrer gols. Depois, a gente vai achar naturalmente. É um time que tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Cebolinha. Naturalmente esse time vai achar o gol. Então a grande preocupação do Tite agora é com a defesa. É para estabilizar a defesa. A defesa do Flamengo hoje foi maravilhosa? Não. O Rossi fez várias defesas, o Rossi foi importantíssimo na vitória do Flamengo. Mas já está muito melhor do que com o Sampaoli. É uma defesa mais organizada. É um time que tem suas funções, que cada um faz a sua função e o Tite cobra isso individualmente de cada jogador. E uma outra coisa que eu percebo nesse Flamengo, que não existia no Flamengo do Sampaoli, é um time titular. Hoje o Flamengo sabe que ele tem um time titular. Hoje o Flamengo tem um time titular entrosado. Hoje o Flamengo tem um time titular que treina junto. Os caras sabem quem é titular. Com o Sampaoli, ninguém sabia quem era titular do time do Flamengo. Então, são evoluções que você vê no Flamengo do Tite com relação ao Flamengo do Sampaoli que são muito importantes de serem apontadas. Primeiro, time organizado. Cada um fazendo a sua função. Segundo, um time que é organizado defensivamente. Primeiro objetivo, não sofrer gols. Depois, sim, correr atrás do resultado. Depois, sim, vamos usar nossos craques para fazerem gols. E, além disso, um time titular. Um time que sabe quem vai jogar, que sabe onde achar cada um. E não ficar mudando o time titular todo jogo, como fazia o Sampaoli. Eu nunca vi um treinador trocar tanto time como trocava o Sampaoli. Era bizarro. Ninguém sabia quem era titular e quem não era titular. E o Tite, uma coisa que eu tenho informação, não sou eu que estou dizendo, ele está conseguindo motivar a todos no Flamengo. O Tite está tendo a preocupação de motivar cada jogador. Então, quem está na reserva também está sendo valorizado. Você vê que o Tite ele faz questão de botar os caras para jogar. Botou o Gabigol, botou o Cebolinha, botou o Everton Ribeiro. Isso é informação. Dentro do Flamengo, todos dizem que o Tite está conseguindo motivar cada jogador. E especificamente, cada jogador de forma individual. E isso é importante. O time do Flamengo já é uma maravilha com o Tite? Não. E uma coisa que eu quero deixar claro. Eu não imagino do time do Tite o belo futebol que eu vi no time do Jorge Jesus, tá? Eu acho que o Tite ele pode ser vitorioso, ele pode ser vencedor no Flamengo, mas mais do que ter um time que jogue bonito, eu acho que o Flamengo com o Tite, ele vai ter mais uma garantia de um futebol organizado, de um time organizado, de um time que sofre poucos gols, de um time que vai vencer, mas não vai vencer com espetáculo como era o Jorge Jesus. E isso é até informação. E uma coisa que é ordem no Flamengo hoje é pensar em título brasileiro. Porque eu vou ler para vocês aqui o que o Arrascaeta falou, que eu guardei aqui, o que o Arrascaeta falou, que eu vi depois do jogo, para trazer aqui na nossa live, que ele deixa claro que a ordem do Tite dentro do Flamengo é pensar em título brasileiro. O Arrascaeta ele diz o seguinte: a gente tinha um plano para esse jogo. Não tomamos gols, o que era o principal plano nesse jogo. Isso é o mais importante. Segundo jogo que a gente não toma gol. Para nós, é uma fortaleza muito grande isso, porque a gente sabe que vai abrir o placar, mas a gente ainda tem que evoluir muito. Temos pouco tempo de trabalho com o Tite, mas estamos no caminho certo.
E aí olha o que o Arrascaeta diz agora. Primeiro, chamando atenção em coisas que o Arrascaeta falou. A gente tinha um plano que era o mais importante, que era não tomar gol. Segundo jogo, que a gente não toma gol, ou seja, já é uma mentalidade do Tite. Primeira coisa, organizar a defesa. Primeira coisa, equilibrar a defesa. Depois, a gente sabe que a gente vai achar o gol com os talentos que a gente tem. E ele deixa isso claro. Porque ele diz, segundo jogo que a gente não toma gol, para nós é uma fortaleza muito grande. Porque a gente sabe que vai abrir o placar. Ou seja, o Flamengo com os talentos que tem, eles sabem que eles vão fazer o gol num determinado momento. E se não sofrer, provavelmente a chance de uma vitória é grande. E aí o Arrascaeta faz questão de deixar claro que o pensamento do Flamengo é o título brasileiro, tá? E não apenas a conquista da vaga para a Libertadores. O Arrascaeta fala o seguinte, nós temos que ir a cada jogo como se fôssemos para uma final. Nesse clube, ou seja, no Flamengo, a gente não tem que brigar por Libertadores. Tem que lutar pelo título. Sabemos que estamos numa situação muito difícil pelo título, mas temos que lutar até o final. Ou seja, ele entrega ali uma mentalidade do Tite, que o Flamengo com o time que tem, não tem que lutar só para ir para a Libertadores. Tem que lutar até a final pelo título. Flamengo 1, Vasco da Gama 0, uma partida muito bem disputada, com as duas equipes criando situações, o Vasco fazendo um jogo muito bom, uma boa partida do Vasco, mas a vitória do Flamengo por 1-0 com o gol do Gerson no segundo tempo, o que reduz aí a desvantagem do Flamengo para o líder do campeonato, Botafogo, para 9 pontos. Hoje tivemos uma informação também importante, tem vídeo aqui no canal, inclusive com os detalhes sobre a renovação do Bruno Henrique por 3 anos, né, 3 temporadas de novo contrato para o atacante, que hoje fez uma partida razoável, né? Inclusive o gol da vitória saiu depois que ele foi substituído, né? Uma jogada pela esquerda com o Gabriel, o Gabigol, atuando pelo lado esquerdo, né? Geralmente ele entra pela direita, mas o Luiz Araújo por aquele lado, o Gabriel pela esquerda, ele cruza, a zaga do Vasco rebate, e o Gerson, que já havia iniciado até a jogada de ataque, acaba finalizando o rasteiro no canto esquerdo do Léo Jardim para fazer o único gol do jogo. Eu acho até que o empate seria um resultado mais justo, pelo que foi o jogo. O Vasco criou situações claras de gol, o Flamengo também teve oportunidades. No primeiro tempo o Flamengo mandou bola na trave, no segundo tempo o Vasco foi à frente, foi um time bem corajoso, uma atuação muito boa do Vasco, que eu acho que valoriza essa vitória do Flamengo num dos clássicos mais equilibrados entre Vasco e Flamengo dos últimos tempos. Porque, em geral, mesmo alguns jogos aí que o Vasco venceu, como na Taça Guanabara, com aquele gol do Puma Rodrigues, eu acho que o Vasco não fez um jogo tão bom como hoje. O Vasco é um time hoje mais forte, fez contratações, um bom técnico, um bom trabalho, e está na zona de rebaixamento de novo, muito em função daquele período péssimo que foi o primeiro turno. O Vasco iniciou essa rodada como um dos 3 melhores times do segundo turno, mas poderia ter uma campanha melhor, não fosse o início tão ruim. Então eu vejo que o Vasco consegue aí uma atuação boa, que não resolve o problema, né? Ele volta para a zona de rebaixamento, mas acho que com possibilidades muito grandes até de conseguir escapar da queda para a segunda divisão pela qualidade do que vem apresentando. Eu achei que o time, de novo, né, como é comum nos times desse treinador, é um time mais seguro defensivamente, que ele não sofre tanto, né, quando o adversário aperta, cria situações, e, ao mesmo tempo, um time eficiente nas chances criadas, né? Não criou tanto e venceu o jogo. É um Flamengo muito distante daquilo que o torcedor espera ver, mas também eu acho, sinceramente, não dá para esperar que em 1, 2 jogos, técnico algum mude tão radicalmente o perfil da equipe e transforme o Flamengo numa equipe que joga em futebol competitivo, mais vistoso, de maior imposição. Acho que não há tempo para isso. É uma coisa de cada vez, né? Acho que as coisas são bem aos poucos. Eu acho que eu já houve progressos, mais equilíbrio, mais segurança, menos instabilidade, mais capacidade de suportar pressão no momento que o adversário agride. O Vasco hoje incomodou bastante o Flamengo, mas o importante é que o time mostre progressos, né? Pouco a pouco ele possa evoluir, mostrar evolução, mostrar algo mais. Eu acho que não dá para ter pressa também, querendo tudo ao mesmo tempo. Não vai acontecer. O jogo do Botafogo deve ser adiado contra o Fortaleza. O jogo em Fortaleza, por causa do problema que teve hoje e tal. Ele não joga, ele fica esperando.
O Red Bull joga com o Atlético Mineiro. Joga daqui a pouco o Fluminense, joga com o Atlético Mineiro. Se ele ganhar os 2 jogos, claro que é difícil. Os 2 são em Bragança. Mas se ele ganhar, ele fica a 4 pontos do Botafogo. Verdade que o Botafogo vai ter um jogo a menos. Mas ele fica a 4 pontos. Se o Flamengo ganhar, ele fica a 7. Sei porque o Botafogo não vai jogar. E tem essa aproximação. Não, o Flamengo está agora a 10. Fica a 7. O Flamengo está a 9. A 9. Vai a 6. Fica a 6. E o Bragantino a 4. Aí quando o Botafogo. Mas ele vai jogar em Fortaleza e vai ter que ganhar lá. Mas vale lembrar que o Fortaleza enfrenta o Botafogo um dia antes de viajar para a final da Sul-Americana. Tudo bem. Então é uma ótima pro Botafogo. Porque o Fortaleza vai poupar. Tá bom, mas o peso tá lá, né, velho? Você tava 14, que de repente tá 4, o outro a 6, não é? Mesmo que tem um jogo a mais. O jogo a mais não tá ganho. E depois, deixa eu ver aqui. Não, mas peraí, só vai acontecer isso se existir o jogo terça-feira. Se tiver, não vai ter esse jogo terça-feira. Fortaleza e Botafogo. Mas aí é bom pro Fortaleza, tá? Então, lógico que é. Porque aí Fortaleza vai ter o seu time, completo. Eu tô falando. Exatamente. Mas o Botafogo, sem jogar, ele vai ver os times se aproximando. Ele vai ter um jogo a mais. Só que o Red Bull vai estar 4, o Flamengo a 6. E ele já teve 10, 12, 14. Tem os dois lados, né, Flávio? Porque daí você também pode ter a questão de jogar a pressão pro Botafogo. Que vai diminuir a diferença, que eu tô falando. Você pode jogar pressão pro Botafogo. Isso que eu tô falando. Talvez seja por isso que o Botafogo quer jogar mesmo terça-feira. Gente, eles vão lutar agora vamos focar. Agora, o futebol é fantástico. Fazendo pilhado alguns meses atrás, o cara que mais metia o pau no Mas eu meto. Tá enchendo a boca pra falar. Mas você acha que eu vou elogiar o Tite na seleção brasileira? Olha o jogo. Eu achei está vistoso do Flamengo. Olha o jogo do dia. Agora, se ele chega a 100% no Flamengo, e eu falei, diante das opções que tinham no mercado, o Tite era melhor. Mas eu falei que o Tite foi bem no Corinthians. Na seleção brasileira eu achei péssimo. Se o cara teve 2 Copas do Mundo, saiu numas quartas de final pra Bélgica, na outra pra Croácia, sem jogar bem, eu não vou achar bom. Eu continuo com a mesma opinião do Tite na seleção brasileira. Agora, a opinião que eu tenho do Tite no Corinthians é outra. Na seleção eu não achei que ele foi bem, não mesmo. E sempre falei aqui. Agora, se ele mostrar no Flamengo com o dia a dia, até porque ser melhor que o Sampaoli no Flamengo, é o que eu digo, minha mãe consegue. Agora, vamos ver o que o Tite vai fazer. É o jogo de domingo que vem. Flamengo e Red Bull no Maracanã. Olha isso. Olha esse jogo, cara. Pode estar 1-4 do Botafogo, outra 6 do Botafogo. Eles se enfrentam. Aí o Botafogo tem um jogo relativamente fácil, que é contra o Cuiabá. Se bem que o Cuiabá ganha fora de casa, mas daí, vamos dizer que o jogo é fácil. Aí eles vão decidir quem vai brigar com o Botafogo. Aqui eles vão decidir. Só não pode empatar. Só não pode melar, exatamente. Aí é legal pro Botafogo. Mas olha só, olha esse jogo domingo. Flamengo e Red Bull no Rio de Janeiro. Esse é o jogo. Eu acredito que o Flamengo... Você chegou todo serelepe aqui no estúdio. Que hoje o Flamengo possa ser campeão brasileiro. Então banca a aposta. É claro que não. É acreditar, não é você achar. E ainda vocês vão gastar no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Outra coisa. É bom deixar claro. Vitória do Flamengo, olha só, estão deixando a gente sonhar. Olha só, olha o professor Adenor aí, gente. Não é mais canastrão de novela mexicana, não. Já falei a vocês. Agora ele é candidato a astro de Hollywood. Só precisa manter esse 100% de aproveitamento. Moleza. Parece que o time vai engrenar com o canastrão. A gente sente o time diferente, né? Jogou um partidaço hoje? Não jogou um partidaço. Mais uma vez, venceu, que é o importantíssimo, mas não jogou um partidaço. Mas é outro time, você sente outro astral. A defesa ficou mais segura. O ataque está mais leve, não tem mais aquela frescura de guardar a posição. Então, aos poucos, eu acho que com o Tite a tendência é subir cada vez mais de produção. Garantir a vaga no G4. Não é que o Gerson, vindo para a esquerda, iniciou a jogada do gol e acabou? Ele mesmo marcando gol no rebote? Olha, impressionante. Impressionante. O Tite mostrou hoje que tem uma estrela gigantesca. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então tá aí o Gerson, né, acabou decidindo a partida pro Flamengo. O Flamengo ganhou por 1-0 e agora a próxima partida do Flamengo é contra o Grêmio. O Flamengo vai jogar essa partida fora de casa, né? Vai jogar lá em Porto Alegre. O Flamengo, lembrando que precisa continuar vencendo, precisa da vitória para poder estar aí na briga do título do Campeonato Brasileiro, né? É muito importante essa vitória pro Flamengo, principalmente porque
como os comentaristas falaram, o Botafogo não vai jogar, né? Só do Botafogo não jogar, né, nesse fato, não jogar, as outras equipes podem se aproximar do Botafogo. E aí, meus amigos, se aproximar, pode abalar o Botafogo, hein? Pode abalar o Botafogo. Olha só como está a classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Botafogo com 59 pontos. O Bragantino, que venceu o Fluminense por 1-0, fica na vice-liderança com 52 pontos. O Flamengo vem com 50 pontos, venceu o Vasco por 1-0. E tá aí o Palmeiras, que também venceu na rodada, venceu, se eu não me engano, o Curitiba, exatamente por 2-0. Palmeiras aí subiu, entrou novamente no G4. E o Atlético Paranaense, 45, que empatou com o Botafogo. Grêmio na sexta colocação com 44. E aí, meus amigos, está o seguinte, olha só lá embaixo, zona de rebaixamento. O Flamengo venceu o Vasco hoje, afundou o Vasco, botou o Vasco de volta na zona do rebaixamento. Santos que perdeu de 7-1 pro Internacional, hein? Brincadeira, 7-1. Perdeu aí uma goleada histórica, né? Tá com 30 pontos também. E aí o Curitiba e o América Mineiro estão praticamente rebaixados, claro. Ainda tem chance de sair dessa situação, mas muito difícil, né? Muito difícil. Então é isso daí. O próximo jogo do Flamengo, então, vai ser contra o Grêmio. O Flamengo vai jogar fora de casa. O Flamengo joga fora de casa contra o Grêmio. E vamos torcer para o Flamengo fazer um bom resultado para que dê tudo certo. Nação, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito bom dia para todos vocês. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Tamo junto.